Continuando aqui com a nossa aula de microeconomia, capítulo 4 do livro de microeconomia do Pindyck e Rubenfeld. Demanda individual e demanda de mercado. Então, esse capítulo vai analisar qual é o comportamento da demanda mediante alguns fatores, tanto a demanda individual quanto a demanda de mercado. Temos como tópicos para discussão demanda individual, efeito renda e efeito substituição, demanda de mercado, excedente do consumidor, externalidades de difusão e estimativa empírica da demanda. Para início de análise do capítulo, vamos entender então o que é a demanda individual. E como essa demanda individual, ela se comporta mediante modificações nos preços das mercadorias. Se a gente partir como base, considerar como base os itens e as informações contidas lá no capítulo 3, para facilitar a nossa análise, nós vamos ter o seguinte, que o impacto da mudança nos preços dos alimentos, por exemplo, ele pode ser utilizado por meio de curvas de indiferença. Da mesma forma que o impacto de uma mudança no preço dos vestuários, considerando esses dois itens de consumo, o impacto da mudança no preço do vestuário também pode ser ilustrado por meio de curvas de indiferença. Para efeito de análise, então, vamos considerar um gráfico, onde nós vamos considerar o efeito de variações no preço, vestuários por unidade, aqui no eixo vertical, unidade por mês, aliás, e alimentos, unidades por mês, aqui no eixo horizontal. Então, no eixo vertical nós temos vestuários e no eixo horizontal nós temos alimentos. Os dados nos indicam o seguinte, que esse consumidor, ele possui uma renda de 20, vamos por R$20, o preço do vestuário de cada unidade é de R$2, inicialmente o preço do alimento é de R$2, ok? Então, nós temos aí renda de R$20, preço de vestuário R$2 e preço de alimento também R$2. Quanto esse indivíduo poderia comprar com R$20 de alimentos e vestuário? De acordo com os dados que são apresentados no gráfico, nós temos o seguinte, com R$20, custando cada um dos itens R$2, esse indivíduo, ele realiza maximiza a sua satisfação com a seguinte cesta, com a cesta A. Ou seja, considerando aqui essa linha do orçamento, R$20, com R$20 ele consegue consumir 6 unidades de vestuário e 4 unidades de alimento. 6 vezes 2, 12, ok? 4 vezes 2, 8, 8 e 12, 20. Ou seja, ele utiliza toda a sua renda na compra de 6 unidades de vestuário e 4 unidades de alimento. Eu sei que a demanda desse indivíduo, com R$20 e com o preço dos produtos sendo R$2 cada unidade, ele consegue comprar 6 unidades de vestuário e 4 unidades de alimentos por R$2 cada um. Tendo, então, uma curva de utilidade U1, que tangencia aqui a sua curva do orçamento no ponto A. Aqui nós temos o primeiro nível de utilidade desse consumidor. Acontece que o preço do alimento cai de R$2 para R$1. O preço do alimento era 2, passa então a ser R$1. Quando o preço do alimento passa a ser R$1, o que acontece com a quantidade consumida desses produtos por esse consumidor? Vai mudar, não vai? Porque ele tem R$20, contudo o preço do alimento diminuiu. O que esse indivíduo faz? Considere, não pode esquecer que o preço do vestuário continuou o mesmo, o que está mudando é só o preço de alimentos, ok? Então, olha só, o preço do vestuário é 2. De acordo, o que acontece com a linha do orçamento? Ele tinha uma linha de orçamento aqui, quando caiu o preço dos produtos, do alimento de 2 para 1, o orçamento, o mesmo orçamento de R$20, agora tem uma condição, apresenta para esse consumidor um aumento da sua capacidade de consumo, porque o preço do produto está mais barato, então ele pode comprar mais unidades de alimentos e talvez mais unidades ou menos, não sei, de vestuário, de acordo com o novo preço.
de alimento, que é R$1. De acordo com esse gráfico aqui, nesse exemplo, esse consumidor apresenta a sua maximização de satisfação no ponto B, aonde com R$20 ele consegue comprar 4 unidades de vestuário e 12 unidades de alimento, sendo que o alimento agora custa R$1. E a sua linha do orçamento deslocou-se, fez uma rotação aqui para a direita, indicando que para alimentos esse consumidor teve um aumento de possibilidade de compra. Então nós temos aqui uma linha de orçamento, né, deslocada para a direita, porque aumentou a capacidade de compra de alimentos. O ponto de maximização da utilidade agora, ao invés de ser o A aqui, é o B, onde ele consegue comprar mais alimentos. Mesmo ele comprando um pouco menos de vestuário, ele compra bem uma maior quantidade de alimentos. E nós temos então uma curva aqui que tangencia o ponto B, que é a curva de utilidade 2, que significa que a utilidade aqui é maior, porque com a mesma renda ele consegue comprar mais unidades de alimento. Então, a utilidade, o nível de satisfação desse consumidor teve a tendência de aumento. Mas e se o preço do alimento cair ainda mais, de R$1 para 50 centavos? Então, a curva do orçamento vai deslocar-se em rotação para a direita ainda mais. Por quê? O preço do alimento caiu inicialmente de 2 para 1 e depois de R$1 para 50 centavos. Significa que essa pessoa, esse consumidor, vai poder comprar muito mais alimentos do que ele comprava antes, aumentando assim a sua capacidade de consumo e automaticamente a sua satisfação. Só que agora a sua satisfação está aqui no ponto D. Nesse ponto, ele consegue comprar 5 unidades de vestuário a R$2 cada uma, 5 vezes 2 dá 10, e 20 unidades de alimento, 20 vezes 0,5 também dá 10, que aí vai dar os R$20 desse consumidor. Nesse ponto D, que é o novo ponto de maximização da utilidade desse usuário, ele tem então aqui a curva de utilidade, que vai tangenciar o ponto D, dizendo que a utilidade desse consumidor aumentou de U2 para U3. Ele tem uma utilidade maior agora, porque com a mesma renda ele consegue comprar mais alimentos. Então nós temos 3 curvas de indiferença distintas, cada uma delas é tangente a cada linha de orçamento. Se a gente considerar as 3 cestas, cesta A, que era quando o preço era R$2 para cada um dos produtos. A cesta B foi quando aumentou a utilidade porque o preço do alimento caiu de R$2 para R$1. E a cesta D, que foi quando o preço do alimento caiu para 50 centavos, se a gente traçar aqui uma curva, nós chamamos essa curva aqui de curva preço-consumo. Então, a curva de preço-consumo é formada pelas cestas de mercado que maximizam a utilidade para os vários preços do alimento. E a curva de demanda individual, que é ela? A curva de demanda individual mostra a quantidade de uma mercadoria que um consumidor irá adquirir em função do preço dessa mercadoria. Olha só, aqui nós temos preço do alimento e alimento. Aqui nós não temos mais vestuário, observa que aqui mudou o gráfico. No eixo vertical nós temos a indicação dos preços e no eixo horizontal nós temos a quantidade de alimentos. Por que alimento? Porque alimento foi o produto que mudou ou que teve alteração dos seus preços. Inicialmente, o alimento custava R$2. A R$2, esse indivíduo comprava 4 unidades de alimento. Aí o preço caiu para R$1. Quando o preço caiu para R$1, esse indivíduo passou a comprar então 12 unidades de alimento, correspondendo aqui ao ponto G. Quando esse preço de alimento caiu de R$1 para 50 centavos, esse indivíduo conseguiu comprar 20 unidades de alimento com a renda que ele tinha e
correspondendo aqui ao ponto H. Traçando esses 3 pontos, nós temos então a curva da demanda. A curva da demanda indica que, à medida que os preços diminuem, a tendência é que haja aumento na quantidade consumida de produtos. Então, a curva de demanda vai nos dar Então, a curva de demanda nos confirma a lei da demanda, que diz que quanto maior o preço de uma mercadoria, menores as quantidades demandadas dessa mercadoria. Quanto menor o preço da mercadoria, maior as quantidades demandadas dessa mercadoria. A curva de demanda individual possui 2 propriedades importantes. Primeira, de que o nível de utilidade que pode ser obtido varia à medida que nos movemos ao longo da curva. As curvas de demanda possuem 2 A segunda propriedade é, em cada ponto da curva de demanda, o consumidor estará maximizando a utilidade ao satisfazer a condição de que a taxa marginal de substituição do vestuário por alimentos, por exemplo, seja igual à razão entre os preços desses bens. Então, aqui nós temos o preço do alimento, unidade de alimento por mês e os efeitos aqui, ó. Quando o preço cai, a razão entre o preço de alimento e o preço de vestuário e também a taxa marginal de substituição também caem. Aqui nós temos 3 pontos, não é? Quando o preço era 2, o ponto E. Quando o preço foi para 1, ponto G. Quando o preço caiu para 50, o ponto H. Aqui nós temos que no ponto E, o preço de alimento era 2 e o preço de vestuário também era 2. Então, a taxa marginal de substituição era de 1. Certo? Porque era 2 dividido por 2 igual a 1. No ponto G, o preço do alimento era de 1 e o preço do vestuário era de 2. O preço do alimento 1, o preço do vestuário 2, que dá um resultado de 0,5. Ou seja, a taxa marginal de substituição agora é de 0,5. Ou seja, nós caminhamos aqui na curva, certo? Ao sair do ponto E e irmos para o ponto G, houve uma redução da taxa marginal de substituição de 1 para 0,5. No ponto H, quando os preços do alimento foi para 0,5 ou 50 centavos, o preço do vestuário continuou o mesmo, 2. Então, 0,5 dividido por 2 dá 0,25. Significa que a taxa marginal de substituição de alimentos por vestuário também diminuiu de 0,5 para 0,25. E quando acontece, ao invés de modificação nos preços, modificações na renda? Da mesma forma que modificação nos preços afetam a demanda individual, modificações na renda do consumidor também afetam essa demanda. Então, se o consumidor ganha um determinado valor e passa a ganhar mais, ele altera a demanda dele, ele muda o tipo e a quantidade de produtos que ele adquire. Então, se a gente utilizar os exemplos do alimento e vestuário do capítulo 3, né, o impacto de uma mudança na renda pode ser ilustrado por meio de curvas de indiferença. Então, olha só, suponhamos aqui que o preço de alimento é 1, o preço do vestuário é 2 e a renda do consumidor é de 10. Com essa renda de 10, esse consumidor tem aqui a sua reta ou linha orçamentária. Com R$10 ele consegue comprar 3 unidades de vestuário e 4 unidades de alimento. E apresenta então uma curva de indiferença aqui, ou uma curva de utilidade de U1. Nessa que ele apresenta então com uma renda de 10, possibilidade de consumo de 3 vestuários e 4 unidades de alimento com uma utilidade U1. Um aumento na renda desse consumidor, mantendo-se os preços dos produtos, faz com que ele altere a sua escolha de cesta de mercado. Olha só, se a renda do consumidor aumenta de 10 para R$20,
a sua linha do orçamento desloca-se paralelamente para a direita, indicando que esse consumidor agora pode comprar mais produtos, tanto de vestuário quanto de alimentos. Por quê? Porque ele ganha mais e os produtos continuaram com o mesmo preço. Dessa forma, então, nós temos que quando esse consumidor passa a ganhar mais, ele passa a consumir com uma renda de R$20, 5 unidades de vestuários e 10 unidades de alimentos. Nesse caso, ele tem aqui o ponto de satisfação máxima, né, no ponto B, que traz para ele uma curva de indiferença com utilidade U2. Caso esse consumidor ainda tenha um novo aumento na sua renda, saindo de R$20 para R$30, há um deslocamento da sua linha de orçamento para a direita novamente, porque está aumentando a sua capacidade de renda, né, de consumo, aliás, e ele pode consumir mais vestuários e mais alimentos, porque os produtos continuam com o mesmo preço, mas a renda desse consumidor aumentou. Então, nesse sentido, ele pode, então, consumir com a renda de R$30, 7 unidades de vestuários e 16 unidades de alimentos por mês, dando a ele um novo ponto de satisfação, maximização de sua satisfação no ponto D, e trazendo para ele uma linha de utilidade, aqui uma curva de utilidade U3. Então, tem uma utilidade aumentada. Aí, com essa realidade aqui, nós podemos, considerando os 3 pontos, né? Em cada nível de renda, o ponto que maximiza, ou a cesta que maximiza a utilidade do consumidor. Se a gente fizer uma linha aqui, traçando, ligando essas 3 cestas que esse consumidor quer, né, ou que ele adquire conforme a sua renda, nós temos então uma curva aqui que a gente chama de curva de renda-consumo. Tá vendo? Essa curva aqui, curva de renda-consumo. Então, um aumento na renda de 10 para R$20 e de 20 para R$30, se os preços forem mantidos fixos, desloca a curva de demanda do consumidor para a direita, porque ele vai consumir mais produtos do que consumir antes com uma renda menor. Então, no primeiro ponto, que seria numa renda de 10, ele tem uma curva de demanda, chamada D1. Caso o que alterasse fosse os preços dos produtos, né? Se esse preço aqui caísse para 50 centavos, nós teríamos aqui um outro ponto na mesma curva de demanda. Como os preços permaneceram iguais, não se alteraram, e o que alterou foi a renda do consumidor, então, nesse caso, trata-se de uma deslocação ou de um deslocamento da curva de demanda. Sai da curva de demanda 1 para a curva de demanda 2. Sai do ponto E para o ponto G. E nós temos, então, uma nova curva de demanda. Com o aumento ainda, né, do preço, aliás, da renda desse consumidor, mantendo os preços dos produtos sem alteração, ele tem, então, um novo patamar de consumo, que está aqui no ponto H, que nos dá, então, uma nova curva de demanda, que é a curva de demanda D3. Então, a curva renda-consumo especifica as combinações de alimento e vestuário maximizadoras da utilidade, associadas a cada um dos possíveis níveis de renda. Um aumento na renda desloca a linha de orçamento para a direita, aumentando o consumo ao longo da curva renda-consumo. Simultaneamente, o aumento da renda desloca a curva de demanda para a direita também. Vamos tratar agora de bens inferiores versus bens normais. Bens inferiores versus bens normais. Quando acontece uma modificação na renda, os produtos consumidos pelos consumidores, eles podem ser classificados em inferiores ou normais, por exemplo. Então, para exemplificar, seria o seguinte: um bem é normal quando aumenta a renda do consumidor e o consumidor também aumenta o consumo desse produto. Normal no sentido de que se aumenta a renda, aumenta o consumo. Eles caminham na mesma direção, renda e consumo daquele produto.
O bem inferior seria o seguinte: quando a renda do consumidor aumenta, o consumidor reduz o consumo daquele produto, indicando que aquele produto para aquele consumidor é um produto inferior, que o consumidor, quando ganha mais, deixa de consumi-lo e passa a consumir outros tipos de produto. Bom, então vamos analisar o seguinte: quando acontecem modificações na renda, e quando essas modificações representam uma inclinação positiva da renda, da curva de renda-consumo, nós temos assim: a quantidade demandada aumenta com a renda. Significa que a elasticidade renda da demanda é positiva e o bem é um bem normal. Ou seja, quando aumenta a renda, eu aumento o consumo daquele produto. Aquele produto é interessante para mim. Então, eu considero como um bem normal do meu consumo. Se eu ganho mais, eu compro mais do produto, ok? Então, o bem normal, a melhor forma de identificá-lo é quando há um aumento na renda do consumidor, haverá também um aumento na demanda por aquele produto. Então, ele se configura como um bem normal. No caso do bem inferior, seria assim: modificações na renda que causam ou que apresentam uma curva de renda-consumo com uma inclinação negativa, ou seja, para baixo, a quantidade demandada daquele produto diminui quando a renda aumenta, quando há uma elevação na renda. E nesse caso, a elasticidade da renda da demanda também é negativa e o bem é um bem inferior. Então, o bem inferior é aquele que, quando a renda do consumidor aumenta, o consumidor consome menos daquele produto. Aquele produto não é um produto desejável caso eu ganhe mais renda, mais dinheiro. Então, o consumidor deixa de consumi-lo e passa a consumir outros produtos. Quando a renda aumenta e o consumo de determinado produto ou a demanda de determinado produto diminui, significa que esse produto é classificado como um bem inferior. Graficamente, nós temos o seguinte: nós temos aqui um gráfico onde existe no eixo vertical o produto aqui é bife e no eixo horizontal o produto é hambúrguer. Bom, seria o seguinte: vamos analisar como funciona o comportamento do consumo de bifes e de hambúrgueres quando há aumento na renda. Olha só, a renda do consumidor, tá vendo aqui? Essa é a primeira linha do orçamento. Vamos supondo que essa linha do orçamento corresponde a R$10. Esse consumidor ganha R$10 por mês. A R$10 por mês, ele vai consumir uma quantidade aí, aparentemente 2,5 bife e 5 hambúrgueres, certo? Aí, esse consumidor passa a ganhar R$20. Quando ele passa a ganhar R$20, o que acontece? Nós temos uma nova linha do orçamento aqui. A R$20 de renda, esse consumidor passa a consumir aqui mais ou menos uns 7 unidades de bife e 10 unidades de hambúrguer. Ele aumentou o consumo dos dois produtos, tanto de bife quanto de hambúrguer, quando a renda dele aumentou de 10 para 20. Ok? O que nós podemos tirar disso? Nós podemos tirar a seguinte situação: esse consumidor considera o bife um bem normal e considera também o hambúrguer um bem normal quando ele ganha R$10 e quando ele, aliás, passa a ganhar, ao invés de R$10, R$20, ou seja, a renda dele aumentou de 10 para 20. E da mesma forma, ele também aumentou o consumo de bife e também aumentou o consumo de hambúrguer. Tanto o hambúrguer quanto o bife, nessas condições, são bens normais para esse consumidor. Agora, suponha que esse consumidor passe a ganhar um valor maior, de R$30. Aí nós temos essa nova linha do orçamento aqui. Olha que interessante. Nessa nova linha do orçamento, esse consumidor passa a consumir.
provavelmente aqui uns 12 unidades de bife e provavelmente umas 8 unidades de hambúrguer. Só que quando ele ganhava R$20, ele consumia 7 bifes. Agora ele vai consumir 12. Certo? O bife é um bem normal, porque a renda dele aumentou de 20 para 30 e ele também aumentou o consumo de bife. Mas se a gente observar o consumo do hambúrguer, não foi isso que aconteceu. Quando a renda do consumidor passou de 20 para 30, ele passou a consumir, ao invés de 10 hambúrgueres, ele passou a consumir 8. Ou seja, reduziu o consumo de hambúrguer. O que quer dizer que a partir do momento que ele passa a ganhar R$30 ao invés de 20 ou de R$10, o hambúrguer que antes era considerado por ele um bem normal, passa a ser classificado para ele como um bem inferior. Por quê? Porque ele aumentou a sua renda, enquanto isso o consumo do produto diminuiu. Então, olha só, tanto o hambúrguer quanto o bife se comportam como um bem normal entre A e B, porque a renda está aumentando e o consumo dos dois também está aumentando. Mas o hambúrguer se torna um bem inferior quando a curva renda-consumo se inclina negativamente entre B e C. Então, a renda começa a curva renda-consumo começa a ir para a esquerda. Primeiro ela está indo para a direita e depois ela vai para a esquerda, indicando redução no consumo de hambúrguer. E aí nós temos a identificação de que para esse consumidor há um nível de renda entre 20 e 30 reais, o hambúrguer não é mais para ele um bem normal, e sim um bem inferior. Mas o bife continua sendo um bem normal, ele ganha mais e come mais bife. Ganha mais e come menos hambúrguer. E a partir daí a gente pode então descrever ou conseguir elaborar uma curva que é chamada curva de Angel. As curvas de Angel relacionam a quantidade consumida de uma mercadoria ao nível de renda do consumidor. Se o bem for um bem normal, a inclinação da curva de Angel é ascendente. Se o bem for um bem inferior, a inclinação da curva de Angel é descendente. Então, aqui nós temos, renda, dólares por mês, alimentos, unidade por mês. Então, agora é renda e alimento, ok? Só para a gente entender. Então, aqui ele tem 3 níveis de renda representados no gráfico. 10, 20 e 30, certo? E aqui nós temos quantidades, unidades de alimentos. 4, 8, 12 e 16. Aqui ele apresenta, então, uma curva, a inclinação da curva de Angel é ascendente para um bem normal. Por quê? Porque ela é representada pelaquela curva de renda-consumo. Então, olha, a curva de Angel é negativamente inclinada para bens inferiores. Quando nós temos, então, essa parte aqui, que vai do ponto 8, unidade de alimentos, tá? Aqui ele consumia 8 unidades de alimento, aqui ele consome mais ou menos aqui uns 14 unidades de alimento, certo? Quando ganhava 10, consumia 8. Passou a ganhar 20, passou a consumir 14. Ou seja, aumentou o consumo de alimento quando a renda dele aumentou. Acontece que quando a renda dele saiu de 20 e foi para 30, ao invés de ele consumir as 14 unidades de alimento, ele passa a consumir, então, somente 10 unidades aproximadamente aqui de alimentos. Reduz-se a quantidade desse produto adquirida. Nesse caso, a partir desse ponto, esse item passa a ser um item inferior. A renda aumenta, mas o consumo, as quantidades consumidas desse produto diminuem. E aí nós temos a curva de Angel, que dá para representar a partir de que ponto um produto é considerado normal e a partir de que ponto um produto é considerado inferior para o consumidor diante do que? De variações para mais da sua renda. Olha aqui, a gente tem um exemplo que é a despesa anual das famílias norte-americanas, por o grupo de renda de $2.000. E aí nós temos assim, despesas menos de 10 mil, entre 10 mil e 19.999, 20 mil, 29.999, 30, 39.999, 40 mil, 49.999, 50 mil,
69.999 e acima de 70 mil. Que aqui são os grupos de renda, certo? Quem ganha assim, menos de 10, entre 10 e 20, entre 20 e 30, entre 30 e 40, entre 40 e 50 mil, entre 50 mil e 60 mil e acima de 70 mil. E aqui nós temos o tipo de despesa. Olha aqui, nós temos aqui lazer. Quem ganha menos de 10 mil reais apresenta um consumo de 763 em lazer. Quem ganha entre 10 mil e 20 mil apresenta um consumo de 957. Quem ganha entre 20 mil e 30 mil apresenta um consumo de 1.399. Quem ganha entre 30 e 40 mil, o consumo também é maior, 1.658. Quem tem uma renda entre 40 e 50 mil, o consumo também aumenta, é maior um pouco, 1.982. E assim sucessivamente, aqui de 2.507, aqui de 3.912 para lazer. Significa que a partir do momento que a renda vai aumentando, o consumo desse produto lazer também aumenta. Podemos classificar o lazer, então, como bem normal. Para esse grupo aqui. Moradia própria. Então, olha só, o gasto com moradia própria, para cada um desses grupos de renda, vai aumentando à medida que a renda aqui também aumenta. Então, moradia própria pode ser considerado um bem normal. Aumenta a renda, aumenta o gasto. Aluguéis residenciais, olha que interessante. Aqui, para quem ganha menos de 10 mil reais, o gasto com aluguel é de 1.945. Para quem ganha entre 10 e 20 mil, o gasto com aluguel é de 2.208. Aumentou, certo? Aumentou a renda, aumentou o gasto. Para quem ganha entre 20 mil e 29 mil, o gasto com aluguel aumenta também, olha, de 2.208 para 2.475. De 30 a 40 mil, o gasto de aluguel também aumenta. De 40 a 49 mil, o gasto de aluguel também aumenta. Só que, quando a gente chega no nível de renda de 50 até 70 mil, diminui o gasto. Quando a pessoa ganha acima de 70 mil, o gasto com aluguel continua diminuindo. Então, olha só, o aluguel residencial, daqui até aqui, é considerado um bem normal, porque à medida que a renda vai aumentando também o gasto com aluguel. A partir desse ponto, de 50 mil acima, o aluguel passa a ser um bem inferior. Por quê? Porque as pessoas passam a ter mais gastos com casa própria e não com aluguel. Substitui o aluguel por casa própria, moradia própria, e aí reduz o consumo com aluguel. Saúde. Saúde vai um comportamento de aumento até um determinado ponto, depois cai, depois volta a aumentar. Olha que interessante. A alimentação aumenta à medida que a renda aumenta, também um bem normal. O vestuário aumenta à medida que a renda aumenta. Então, essa aqui é uma forma da gente fazer a análise, né, de como que um produto se comporta, a demanda de um produto se comporta mediante o nível de renda, né, os grupos de renda da população. Substitutos e complementos são outras formas de classificação dos produtos existentes no mercado. Substitutos e complementos. Dois bens são considerados substitutos se o aumento no preço de um deles ocasiona um aumento ou redução na quantidade demandada do outro. Exemplo, ingresso para o cinema e aluguel de fita de vídeo, quando isso existia, né? Ainda existe, de brincadeira. Mas seria o seguinte, o preço do ingresso de cinema aumenta, o que acontece com o consumo do ingresso de cinema? Diminui. Em compensação, aumenta-se a locação de fitas de vídeo. Significa que as fitas de vídeo substituem o cinema. Então, quando aumenta o preço do cinema,
acontece um aumento na quantidade demandada das fitas de vídeo. E ao contrário também, pode ser que quando diminui o preço do cinema, do ingresso do cinema, haverá também uma redução na demanda da locação de fitas de vídeo. No caso dos complementares, dois bens são considerados complementos ou complementares se um aumento ou redução no preço de um deles ocasiona uma redução ou aumento na quantidade demandada do outro. Bens são complementares quando são consumidos juntos, certo? Então, ele dá um exemplo aqui, gasolina e óleo lubrificante para o motor. Quando se usa muita gasolina, né, há a tendência de usar também o óleo para o motor. Então, se o preço da gasolina aumenta, reduz o consumo de óleo para o motor. Por quê? Porque aumenta também o consumo de gasolina. E como eles são complementares, vai aumento do preço de um, impacta na redução do consumo desse item e também do outro que o complementa. Ok? Então, os bens complementares funcionam em forma de consumo em conjunto. Duas mercadorias são chamadas independentes quando a variação no preço de uma delas não tem efeito algum sobre a quantidade demandada da outra. Né? Então, seriam exemplos aí, lápis e fotografia. São produtos completamente independentes um do outro e que o preço de um não afeta na demanda do outro, certo? Então, se o preço do lápis aumenta ou diminui, isso não interfere em nada no consumo da fotografia. É esse sentido. E as duas são consideradas, então, independentes. Então, se a curva preço-consumo tem inclinação descendente, os dois bens são considerados substitutos. Porque se o preço de um aumenta, o consumo dos dois diminui. Aliás, o consumo de um diminui e do outro aumenta, certo? No caso aí do cinema e das fitas de vídeo. Se a curva preço-consumo tem inclinação ascendente, significa que os dois bens são considerados complementos. Por quê? Quando há elevação do preço de um, diminui o consumo dos dois. Ou, se há uma redução do preço de um, aumenta o consumo dos dois. Os dois bens podem ser substitutos e complementos. Uma redução no preço de uma mercadoria tem dois efeitos: efeito renda e efeito substituição. Efeito substituição é quando os consumidores tenderão a comprar mais de uma mercadoria que tenha ficado relativamente mais barata e menos de uma mercadoria que tenha se tornado mais cara. Então, vamos dar um exemplo aqui. Maçã e pera. Se o preço da maçã aumenta bastante, a maçã fica menos interessante. E aí, o que acontece? As pessoas tendem a comprar mais peras. O preço da pera continua o mesmo, mas as pessoas, devido ao fato da maçã ter se tornado mais cara, substituem a maçã pela pera. Esse seria o efeito substituição. Uma redução no preço de uma mercadoria tem dois efeitos: substituição e renda. Então, qual é isso, né? O primeiro é a substituição, que a maçã ficou mais cara, desistiu-se de comprar maçã para comprar pera. E o segundo efeito é o efeito renda. Os consumidores sofrem quando eles têm um aumento do seu poder aquisitivo real, quando o preço de uma mercadoria cai. Então, vamos supor, comprava-se 10 pães por 20 centavos cada um. Se os pães passam a custar 10 centavos cada um, ao invés de comprar 10 pães, eu consigo comprar 20 pães com a mesma quantidade de dinheiro. Então, nesse caso, eu tive um efeito de consumo chamado efeito renda. Com o aumento da renda, eu consigo comprar mais de determinado produto. E o inverso também. Quando a renda diminui, eu tenho um efeito negativo no meu consumo. Então, o meu consumo vai ser afetado também por uma redução da minha renda. O preço do produto não precisa variar, mas se eu ganho menos, eu compro menos. O efeito substituição corresponde à modificação no consumo de um item associada a uma variação no seu preço, mantido constante o nível de utilidade. Quando o preço de um item diminui, o efeito substituição sempre leva a um aumento na quantidade demandada do item. O efeito renda
é a variação no consumo de um item ocasionada pelo aumento do poder aquisitivo, mantido o preço constante. Quando a renda de uma pessoa aumenta, a quantidade demandada de um produto pode aumentar ou diminuir. Isso vai depender do que, se ele é um bem normal ou se ele é um bem inferior. Mesmo no caso de bens inferiores, raramente o efeito renda é grande, o suficiente para superar em valor o efeito substituição. Então aqui a gente tem, só para um bem normal, vestuário e alimentos. Renda, substituição. Ponto A seria a cesta de vestuário e alimento. E aqui a nossa linha de utilidade. Quando o preço do alimento cai, o consumo de alimento aumenta. À medida que o consumidor se move do ponto A para o ponto B, há um aumento do consumo de alimentos e uma redução do consumo de vestuário. Por quê? Porque o preço do alimento caiu. Então, há um efeito chamado aqui de efeito substituição. De A1 do ponto A para o ponto D. Muda os preços relativos, mas mantém a renda real, mantém a renda real e a satisfação do consumidor de forma constante. Por que a satisfação? Porque a gente está aqui, em cima da linha D aqui. O efeito renda, O efeito renda é A2, de D para B. Mantém constantes os preços relativos, mas aumenta o poder aquisitivo. Aqui o preço continua o mesmo, mas aumenta a possibilidade de compra porque a renda do consumidor aumentou. Quando é um bem inferior? Sendo o alimento um bem inferior, o efeito renda é negativo. Entretanto, o efeito substituição é maior do que o efeito renda. Então, aqui nós temos o efeito substituição e o efeito renda. Certo? Do ponto A para o ponto D e depois do ponto D para o ponto B, aqui comprando uma quantidade menor de alimentos. Então, aqui a renda era um patamar, consumia essa cesta aqui. Aí a renda aumentou, certo? No primeiro aumento da renda, consumiu então essa quantidade aqui no ponto E. Aumentou o consumo de alimentos. Só que quando a renda aumenta novamente, ao invés de aumentar o consumo de alimentos, houve uma redução do consumo de alimentos. E nós temos então um aumento da utilidade aqui, mais uma redução de consumo desse produto. Significa que esse produto é um bem inferior. Um caso especial, os bens de Giffen. Teoricamente, o efeito renda pode ser suficientemente grande para fazer com que a curva de demanda de um bem passe a ter inclinação ascendente. Esse caso raramente ocorre e é de pouco interesse prático. Então, geralmente, a curva de demanda tem uma inclinação negativa, negativamente inclinada, indicando que quando o preço diminui, a quantidade consumida de um produto aumenta, ou que quando o preço aumenta, a quantidade consumida de um produto diminui. Mas existe um caso especial que é o bem de Giffen. O bem de Giffen, ele vai apresentar uma característica diferente da curva de demanda. Então, olha só, suponha, ela está do preço da demanda igual a menos 0,5, a renda é de 9.000, o preço da gasolina é R$1 por galão. Ah, tá, isso aqui é outra coisa, gente, desculpa aí. Essa aqui é a questão do efeito do imposto, sobre a gasolina, considerando ainda os efeitos renda e efeito substituição. Voltando lá no bem de Giffen, o bem de Giffen é exatamente isso. Quando a renda aumenta, o consumo do produto inferior, chamado inferior, também aumenta, porque é uma forma de conseguir consumir mais de um único produto e deixar de consumir outros produtos para que... Aliás, quando o preço do produto aumenta, o consumo do produto também aumenta. Esse é o bem de Giffen. Por quê? Porque o bem de Giffen, no geral, a demanda funciona assim. Quando o preço aumenta, o consumo do produto diminui. Mas no bem de Giffen, acontece o invertido. Quando o preço aumenta, o consumo do produto também aumenta. Isso é um caso muito especial,
que aconteceu, foi observado, né, durante o período de guerra na Inglaterra, e a observação era a seguinte: quando o preço da batata aumentava, as pessoas passavam a comprar mais batatas. Por quê? Porque a renda era tão pouca que, se eles dividissem o consumo de batata com outro produto, como a batata era um item interessante da alimentação deles, mesmo o preço subindo, eles compravam mais daquele produto e deixavam de comprar outro, para ter uma maior quantidade do principal alimento aí, no caso, que era a batata. E essa foi a representação do Ben de Giffen, que quando o preço sobe, o consumo também sobe, e esse apresenta uma curva de demanda ascendentemente inclinada, né? Uma curva de demanda para cima, que é uma coisa muito rara e não é observado no geral da economia, mas é bom saber que existe, ok?